Governador, boa noite ao senhor. Aqui é a Mona Lisa Perrone. Eu gostaria de saber se o senhor me ouve bem. Ouço bem, ouço bem. Primeiramente, muito obrigada, governador. Eu não sei se o senhor estava acompanhando o Expresso agora há pouco, quando nós estávamos trazendo, então, a apuração do meu companheiro, meu parceiro aqui, o Caio Junqueira, que tem um contrato ali firmado com a empresa da primeira-dama e também a DEPAD e todos os áudios. Eu gostaria de saber se o senhor acompanhou, que nós já mostramos. Se o senhor não acompanhou, se o senhor gostaria de saber agora. Primeiramente, eu preciso dessa resposta para que a gente possa seguir na entrevista. Por gentileza, governador. Obrigado, boa noite. E estou acompanhando a entrevista desde o começo. Tá certo, muito obrigada então. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, governador, em relação a esse contrato, que mostra, então, o contrato mostra a relação, né, da esposa do senhor, com todo respeito, aí está o contrato, a primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, com a empresa DEPAD, Serviços Diagnósticos, que é do homem apontado como operador financeiro do esquema. Nós podemos, inclusive, mandar esse contrato para o senhor, mas eu tenho certeza que o senhor é um homem das leis, já deve ter recebido. E eu gostaria de dizer o que o senhor fala a respeito de todas essas letras que estão aí muito claras em relação a essa questão. Governador, por favor. Boa noite. Olha, o trabalho de advocacia que a minha mulher exerce, eu não tenho qualquer participação. Eu não sei quem são os clientes dela, não sei quais os processos que ela atua. Como governador de estado, eu não interfiro na advocacia dela. Ela tem advocacia também no partido, no PSC. Não sei quais os processos que ela atua. Então, em relação à atividade que ela exerce como advogada, até pelo meu trabalho como governador, eu recomendei a ela que qualquer cliente que ela venha ter, e não são muitos, é uma advocacia modesta, a Helena tem uma advocacia muito modesta, ela tivesse o cuidado de pedir uma declaração dos clientes de que eles não têm absolutamente nada com o Estado, porque isso geraria algum tipo de constrangimento ou algum tipo de situação como essa que está acontecendo agora, que foi completamente omitida dela, de que essa empresa teria algum tipo de relação, né, com empresários que têm relação com toda essa investigação. Então, isso tudo ela vai apresentar no momento oportuno ao STJ, vai apresentar os serviços que forem encomendados a ela e uma infelicidade dela ter tido esse tipo de cliente. Agora, ela tomou todos os cuidados que ela poderia tomar, é uma advocacia modesta, um contrato modesto, né? Qualquer advogado conhece o trabalho de prestação de serviço, que chama de partido. Esse é um contrato normal, não é um contrato milionário, é um contrato que nem é contemporâneo aos fatos que estão na decisão. A decisão que me imputam que eu teria modificado para beneficiar quem quer que seja, ela não é contemporânea a esse contrato que está sendo levado em consideração. E é bom que se diga que os fatos que estão narrados nessa primeira operação que foi feita aqui, que vinculam um empresário à empresa Unir, não estão devidamente provados. Então, ainda será preciso fazer essa prova. E tudo isso é o que me chama bastante atenção, é ver as narrativas que estão sendo construídas. E o que mais me assustou ainda é quando eu vi os fatos que foram levados ao ministro Benedito, que constam aqui da decisão, todos baseados em suposições. Evidente que o ministro, para fazer uma decisão cautelar como essa, e me perdoe falar aqui um pouco juridiquês, um chamado fumo boniuris, ele leva em consideração alguns elementos. Um dos elementos que levou em consideração é, evidentemente, esse contrato, que não é contemporâneo aos fatos relatados na decisão que recredenciou a empresa, que está devidamente fundamentada com a prova dos autos e, evidentemente, que haverá pareceres jurídicos que vão consubstanciar a minha decisão. Não é uma decisão
fora da realidade, é uma decisão que eu dei sem saber nem de quem se tratava, foi minutada por um assessor meu, doutor Cássio, também vai estar à disposição para prestar o depoimento. Não tive contato com ninguém da empresa Unir, como eu decido dezenas de processos que chegam até mim aqui no gabinete. Então, eu estou absolutamente tranquilo. Agora, eu queria, se vocês me permitissem, fazer algumas considerações dessas narrativas que foram levadas pelo Ministério Público e pelo que eu tomei conhecimento. Todo esse processo começa no gabinete do Procurador-Geral da República e só deferiria uma busca e apreensão dessa magnitude se a narrativa dos fatos que foram levados ao ministro tivessem essa amplitude que foi colocada aqui. E que toda essa amplitude, dizendo aqui, se você me permite, imputa indícios da participação ativa do governador do Estado quanto ao conhecimento e ao comando das contratações realizadas com empresas investigadas. Imputa indícios da participação ativa do governador quanto ao conhecimento. Então, essa afirmação, com a busca e apreensão de hoje, certamente vai se revelar absolutamente inócua, porque eu não tenho participação ativa na contratação de nenhuma empresa pelo Estado do Rio de Janeiro. E mais, a decisão coloca o seguinte, veja que situação um tanto quanto delicada. Imputa indício de participação ativa do governador do Estado quanto ao conhecimento e ao comando das contratações realizadas com as empresas ora investigadas, mesmo sem ter assinado diretamente os documentos, vez que sempre divulgou todas as medidas em sua conta do Twitter. Então, o fato de eu ter divulgado na minha conta do Twitter me coloca como alguém que tem uma participação ativa e conhecimento das contratações realizadas. Quer dizer, uma ilação que induz o ministro e que nessa busca e apreensão não achou absolutamente nada, porque eu não tenho relação de telefonema, e-mail, que eu já coloquei à disposição da Justiça. Quero dizer que está à disposição, entreguei meus celulares, entreguei meus computadores, abro mão do meu sigilo, abro mão do meu sigilo telemático, não vou encontrar absolutamente nada. O que eu quero é apenas que o Poder Judiciário esteja atento às manipulações que estão sendo feitas por parte do Ministério Público. Eu, como de juiz, já me deparei várias vezes com narrativas do Ministério Público que são muitas vezes jornalísticas e que induzem erro o juiz à tomada de uma decisão inicial. E tem mais aqui, se me permitam. A decisão fala que o Ministério Público disse que há um provável envolvimento de toda a cúpula do Poder Executivo Fluminense. Provável envolvimento de toda a cúpula. E não apresenta nenhum tipo de prova que possa consubstanciar isso, fazendo ilações com essa decisão que eu dei em relação à Unir, e que o secretário de Saúde do Estado estaria envolvido junto com o subsecretário, que eu exonerei, eu mandei investigar, eu mandei apurar. E digo mais, aqui o Ministério Público diz, inclusive, que a prova robusta de fraudes no processo que levaram à contratação do IABAS. Tudo com anuência e comando da cúpula do Executivo. Essa afirmação aqui é absolutamente descabida, porque eu nunca falei com o Gabriel e nunca participei de qualquer tratativa com relação aos contratos que foram feitos pela Secretaria de Saúde. São centenas, milhares de contratos. Eu determinei que a Controladoria Geral do Estado fizesse auditoria, o Tribunal de Contas abrir para o Ministério Público. Essa investigação que está acontecendo pelo Ministério Público Estadual foi exatamente porque eu determinei que se compartilhasse tudo com o Ministério Público Estadual. Se alguma irregularidade ocorreu, certamente foi por conta da atuação do subsecretário Gabriel, que se foi dolosa, se ele tem participação com as pessoas que estão envolvidas com o Estado, se ele vai ter que se explicar. Agora, e finalizo aqui, para tanto descrevem que WW mantinha o comando das ações, auxiliado pela minha esposa, tendo o seu secretário, Edmar Santos, por meio da resolução, delegado funções a Gabriel Neves, criando uma estrutura hierárquica que deu suporte aos contratos supostamente fraudulentos, porque eles sequer sabem ainda, nem mesmo nós,
porque está fazendo auditoria e não há indício de superfaturamento nesses contratos do Iabas. Então, o que me leva a crer que essa narrativa que foi feita para o ministro Benedito é uma narrativa que não se sustenta. Com essa busca e apreensão, isso tudo aqui vai ser absolutamente desfeito. Eu estou tranquilo. Agora, é bom dizer o seguinte, né? E aí eu quero usar aqui a CNN para poder governador, aqui demonstrar a minha indignação. Essa narrativa aqui, absurda, tem sim um nítido conteúdo político de perseguição. Não é uma narrativa jurídica que tenha fundamentos suficientes para prosseguir com essa investigação. O ministro, evidentemente, diante dos fatos que foram arquitetados para ele, sem uma prova robusta, como está se falando, diante do alegado, tomou a medida de busca e apreensão, uma violência contra mim. E eles sabiam que isso ia realizado. Não acharam nada, não encontraram nada. Não tinha dinheiro, não tinha joia. Nas minhas contas bancárias no exterior não existem contas no exterior. Governador Wilson Witzel, eu preciso interromper o senhor. Preciso interromper o senhor com toda a educação. Nós ouvimos o pronunciamento que o senhor fez hoje. A ideia aqui é que nós conversemos. Então, se o senhor puder fazer a gentileza de ouvir as nossas perguntas e fazer as suas respostas com o tempo que for necessário, aí sim, isso é uma entrevista. O pronunciamento nós já tivemos. Então, vamos para a entrevista. Eu já fiz a primeira pergunta. Agora, Caio Junqueira, eu vou indicando todo mundo que vai fazer a pergunta para que a gente não se atropele e para que a entrevista seja o mais clara possível. Caio, por favor. Oi, governador. Boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco no Expresso CNN. Governador, logo no início do programa, a gente, além do contrato, nós mostramos um áudio em que o Luiz Roberto, que foi alvo da Operação Favorito e foi inclusive preso com uma quantia de R$1.600.000 em sua residência, ele diz o seguinte a um amigo, ao Elci, que é o seu amigo, abre aspas, diz o Mário que foi ele que acertou junto com o governador. Mas não publicou ainda. Claramente aqui, o Mário é o Mário Peixoto e o acerto que ele diz aqui seria a requalificação daquela organização social. Minha pergunta para o senhor, com todo respeito, governador, o senhor em algum momento conversou com o empresário Mário Peixoto sobre a requalificação desta organização social que havia sido desqualificada no final do ano passado por suspeita de irregularidades? O senhor conversou com o Mário Peixoto, empresário, sobre isso? Jamais, jamais. Inclusive, hoje, ele deu a declaração através da defesa, dizendo que não tem nenhuma relação comigo, nenhuma relação pessoal, nenhuma relação comercial. Eu mantenho a relação com qualquer empresário da mesma forma institucional. Não mantenho relações pessoais. A minha relação com os empresários, até para manter a distância do cargo, ela é sempre institucional. E ele deu essa declaração. Eu nunca tive contato com ele sobre isso. Não conheço esse Luiz Roberto, que, da mesma forma como ele é um falastrão, da mesma forma como ele fala que o empresário Mário Peixoto teve contato comigo, ele fala que o Bolsonaro cooptou o juiz Bretas, que o juiz Bretas agora quer prender o WW. Então, ele faz várias conjecturas, é um falastrão, não conheço esse cidadão, muito menos o interlocutor que estava com ele. Agora, infelizmente, existe até no meio do judiciário pessoas inescrupulosas que vendem as nossas decisões. Isso, infelizmente, é uma falta de ética, é criminoso. E eu já disse anteriormente, se alguém negociou minha decisão absolutamente contra a minha vontade, eu desconheço quem são essas pessoas, nunca tratei com o Mário Peixoto, ele deu essa declaração hoje e eu não tenho relação nenhuma com essas pessoas. A minha decisão, volto a dizer, ela é pautada na justiça que eu entendi dos autos, entendi que não deveria ter sido essa desclassificação. O meu assessor vai dar o depoimento, que foi quem minutou a decisão para mim. Ele veio conversar comigo, entendeu que era o caso de fazer a revisão.
eu analisei os autos e também concordei com ele. Então, eu estou absolutamente tranquilo. Essa decisão, ela é uma decisão que vai estar submetida, inclusive, aí ao Ministério Público, ao Judiciário, ao crivo de juristas, para fazer, inclusive, perícia nessa decisão e ver que ela é uma decisão pautada nos autos. Infelizmente, esses sujeitos estão falando que venderam a minha decisão, falando que alguém se beneficiou comigo, mas isso não é verdade. E volto a dizer, o contrato da Helena não é contemporâneo a esses fatos que estão narrados aqui. Não tem absolutamente uma relação com a outra, são pessoas diferentes e isso tudo ficará cabalmente demonstrado para que esse inquérito seja definitivamente arquivado e essa farsa montada em cima dessas mentiras sejam devidamente esclarecidas. Agora a pergunta do nosso analista de política, o Fernando Molica. Molica, por favor. Governador, boa noite. Eu só queria insistir também nessa questão da UNIR, porque antes do senhor revogar essa desqualificação, houve 2 pareceres do seu governo, de 2 assessorias jurídicas do seu governo, de 2 secretarias, pareceres que não recomendaram essa reabilitação. 2 pareceres que sugeriam que o senhor mantivesse, que o governo do Estado mantivesse essa organização social afastada das licitações, afastada da prestação de serviço ao Estado. E emendar, só lembrar, o senhor foi sócio em 2018 do seu secretário de Desenvolvimento, Lucas Tristão, no escritório de advocacia que atendia a uma empresa do Mário Peixoto. Então, o senhor conhece o empresário Mário Peixoto, certamente. O senhor prestou algum serviço a ele como advogado? E queria que o senhor falasse sobre essa questão da UNIR. Obrigado. Primeiro, eu nunca fui sócio do Lucas Tristão. O único escritório de advocacia onde eu fui sócio foi Medina Osório Advogados, que foi ministro da AGU. Nunca fui sócio do Lucas. Agora, o Lucas foi meu aluno. Várias e várias oportunidades, ele veio conversar comigo sobre processos que não estavam na minha jurisdição, evidentemente, mas que ele iria atuar, trocar ideia, conversar. Eu fui professor dele. E quando ele me consultou, eu sempre manifestei a minha opinião para ele, para que ele pudesse trabalhar junto aos clientes dele. Mas nunca fui sócio do Lucas Tristão, nunca mantive com ele sociedade. Quando estive durante o meu período de advocacia, eu prestei serviço de advocacia para o escritório Medina Osório Advogados. E o Lucas Tristão tem uma relação, que ele mesmo já disse, pessoal, com o empresário Mário Peixoto, que foi construída ao longo de serviços prestados na advocacia. Então, em relação a isso, eu estou absolutamente tranquilo. Agora, o parecer jurídico da Procuradoria do Estado, assim como o parecer do Ministério Público, não vincula o julgador. Juízes discordam de pareceres do Ministério Público Federal e julgam conforme a sua convicção, conforme a prova dos autos. Eu fiz sempre assim como juiz. E aqui na administração pública, da mesma forma, entendi, neste caso, e são poucos os recursos que chegam até o governador, recursos hierárquicos que chegam até o governador. Em geral, as decisões que chegam são de sanção, de veto, e são poucos os recursos que chegam. Como são poucos, podemos olhar com mais calma, com mais cautela. Como esse recurso envolvia uma desclassificação, que é uma pena severa, em relação a essa empresa, lembrando que eu dei a decisão no início do ano passado na rescisão do contrato com o Maracanã. Então, eu fiz a avaliação junto com os procuradores e decidi que era para rescindir o contrato com o Maracanã, porque havia realmente infringido algumas cláusulas contratuais. Mas, nesse caso, eu entendi diferente. Então, fiz o juízo de valor. E os pareceres não vinculam o julgador. Se o parecer vinculasse o julgador, não precisaria ter decisão do recurso hierárquico. Agora, o que precisa ser avaliado
com toda serenidade e isenção, é que a decisão que foi prolatada, ela está com base nos autos. Ela não destoa daquilo que está nos autos. Você pode até dizer que o parecer tem fundamento, mas a minha decisão também tem fundamento, né? Então, preciso entender que se trata de uma penalidade grave. Lembrando que no caso do Maracanã, quero ressaltar aqui, no caso do Maracanã, eu dei a decisão, rescindindo o contrato, depois a empresa que administrava o Maracanã, que era o consórcio, pediu efeito suspensivo na decisão que inabilitou a empresa para participar de licitação. E eu, acolhendo os embargos de declaração com efeitos infringentes, dei a decisão suspendendo a penalidade, porque é muito grave esse tipo de penalidade. Eu fico muito preocupado com isso. Então, olha, eu fui juiz 17 anos e aqui, quando eu tenho que exercer com independência o meu livre convencimento, com base na prova dos autos, eu assim o faço. Eu não posso ser criminalizado por uma decisão que eu dei. Se pegar outras decisões que eu dei aqui no gabinete, tem decisão que até contraria a determinação da Justiça mandando reintegrar. Decisão. Nós vamos buscar essas decisões. Eu tenho independência para decidir. E fico muito triste de ver que, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro ainda há muita gente que vive da corrupção, o que nós estamos assistindo, que nós vimos aqui na saúde. Agora, não vão me envolver, porque eu tenho absoluta tranquilidade daquilo que eu fiz, da minha vida modesta, do objetivo que eu tive de vir para cá. Eu deixei a magistratura, onde eu dava decisões, nunca fui acusado de vender decisão da magistratura, vim para cá por ideal. Agora, infelizmente, o presidente Bolsonaro começou uma guerra comigo, achando que eu estou perseguindo os filhos dele. Agora, o Flávio Bolsonaro, infelizmente, está muito complicado na justiça, muito mais complicado do que eu, porque existe depósito em espécie na conta corrente dele, e o Bolsonaro acha que eu persigo os filhos dele. Conseguiu uma decisão com procuradores da República, junto com o Procurador-Geral da República, que criaram uma narrativa que é nitidamente uma perseguição política. É o que eu fico absolutamente triste, que a democracia está sendo violentada. Eu não vou admitir isso, vou até as últimas consequências. E na semana passada eu estava formando uma frente parlamentar, em defesa da democracia, para pedir o impeachment do presidente Bolsonaro, porque infelizmente ele está fazendo mais mal à democracia do que bem, e tudo isso está sendo levado para uma guerra política, porque o presidente Bolsonaro sabe que infelizmente hoje nós não comungamos do mesmo pensamento político. E o resultado está sendo a perseguição de governadores, investigações que estão sendo feitas e vazadas, porque o senador Flávio Bolsonaro, deputados bolsonaristas, e essa deputada que apareceu aí, estão dizendo que o Covidão vai pegar vários governadores. E isso está acontecendo. Governadores estão sendo investigados com ilações mínimas e com o objetivo de atingir com busca e apreensão, com afastamento de mandato, o que é muito grave. Então, nós precisamos, daqui para frente, exigir que decisões como essa, que hoje foram prolatadas, que sejam colegiadas, que as decisões envolvendo os governadores daqui para frente sejam decisões colegiadas, para que a gente tenha mais segurança, tenha mais tempo de avaliar a prova, para não ter essa violência que nós estamos sofrendo aqui, e essas acusações absolutamente injustas, que hoje, infelizmente, eu estou sendo vítima, e a busca e apreensão vai deixar claro que isso daqui não passa de uma fantasia criada pelo Ministério Público para iludir o Judiciário, e nós vamos provar, por A mais B, essas ilações, e eles não vão ter como provar essas afirmações aqui, que eu tenho indícios veementes da participação do governador do Estado no comando de operações, criada uma organização criminosa dentro do Estado. Para isso, eles não têm prova, não tem dinheiro envolvido, transação comercial, não tem e-mail, não tem ligação telefônica, não tem nada. Isso aqui é oco, não para em pé, lamentavelmente.
Governador, agora a pergunta do nosso âncora no Rio de Janeiro, Diego Sarza. Diego, por favor. Vamos lá, Mona Lisa. Boa noite para o senhor governador. Bom, na semana passada a gente conversou, também com exclusividade aqui na CNN, e o senhor falou sobre a participação do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, sobre a proximidade dele com o presidente Bolsonaro. Hoje, na sua defesa, no pronunciamento, e agora há pouco de novo, o senhor fala sobre a família Bolsonaro, o senhor falou em interferência na Polícia Federal. A gente sabe que a decisão de hoje de deflagrar essa operação veio de Brasília, veio do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, né? Pergunto qual que é a responsabilidade do governo do estado do Rio de Janeiro nesse processo, já que esses contratos foram assinados, os serviços não foram prestados da forma adequada, sobre a entrega de hospitais de campanha dos 7 prometidos, apenas 1 foi entregue, outros 6 estão muito atrasados, o que foi entregue não funciona com a sua capacidade total, faltam leitos, profissionais reclamam de falta de equipamentos básicos para que eles também possam atender os pacientes. Aí eu te pergunto, qual que é a responsabilidade do governo? Faltou uma fiscalização maior da sua parte, do secretário de saúde, que foi afastado, mas segue com o status de secretário. Qual foi a falha do senhor nesse processo? Olha, primeiro é bom esclarecer o seguinte, esses hospitais não são simplesmente hospitais de campanha. O Rio de Janeiro tem um déficit muito grande de CTI e nós já vimos perdendo leitos e o ano passado recuperamos 600 leitos para que a gente pudesse estar retomando a capacidade do sistema de saúde do Estado. Com a Covid, a necessidade de leitos teria que ser acima de 1.000 leitos. Nós, portanto, determinei que a Secretaria de Saúde elaborasse um planejamento para poder criar esses leitos através de hospitais que não são exatamente hospitais de campanha, porque eles têm muito mais estrutura que isso, são hospitais que são CTIs, e o secretário Edmar se desdobrando, porque a Secretaria de Saúde ficou pequena para o tamanho do problema, e diante de toda essa situação, tivemos essa gangue dos respiradores, que agiu no Brasil inteiro, tivemos essas falhas com esse subsecretário, que está se explicando para dizer se ele fez isso de forma dolosa ou se ele se completamente enrolou diante da quantidade de serviço. Agora, os hospitais de campanha, que não são hospitais de campanha, são hospitais complexos, de CTIs, eles foram planejados para serem implantados a fim de atender pelo menos os primeiros 6 meses da Covid. Quando se fez o planejamento, não se teve tempo suficiente para poder avaliar terreno, material existente. Há dificuldades até para comprar camas para colocar nos hospitais, dificuldade de profissionais especializados, médicos, que eram 1.100 para serem contratados, apenas 400 se apresentaram. Então, recursos humanos estão sendo com dificuldade de colocar os hospitais em funcionamento. Isso não tinha que ter sido pensado antes, governador? As explicações do Instituto Iabas estão sendo dadas. Isso não tinha que ter sido pensado antes, então, governador? Quer dizer, agora a situação já está posta, né? Os hospitais não foram entregues. Olha só, todo planejamento está sujeito a intercorrências. A chuva, os profissionais que... Veja, nós não tivemos tempo para planejar. A doença atingiu o Brasil e no início de março nós começamos a ver a dificuldade e o trabalho da Secretaria de tentar encontrar soluções entre fevereiro e março, foi o tempo que nós tivemos para planejar esses leitos. Não teve um tempo suficiente para isso. E foi tudo feito de forma acelerada com os engenheiros, e a implantação disso vai acontecer, todos os leitos serão inaugurados com a dificuldade que está tendo o Instituto Iabas. Vocês podem chamá-los para eles falarem com vocês. Eu não tenho relação nenhuma com o Instituto Iabas, não conheço os donos, só me relaciono com o representante do Instituto Iabas aqui no Rio de Janeiro. Então, esse planejamento que foi feito, ele está sujeito a alterações. É um esforço muito grande que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo. Se não fosse o nosso esforço, porque nós começamos com 0 leitos de Covid e hoje temos mais de 1.300 leitos, além desses outros 1.000 que ainda vão ser inaugurados. Se não fosse isso, tínhamos 10 vezes mais o número de mortos. Então, eu estou satisfeito com o trabalho que está sendo feito, não estou, evidentemente, 100% satisfeito, mas
todos estão se esforçando, a Secretaria de Saúde tem dezenas de funcionários, os enfermeiros, os médicos, nós estamos trabalhando para poder salvar vidas. Agora, infelizmente, no meio dessa pandemia, resolveu aqui politicamente me fazer um ataque com ilações que não se sustentam, que nós vamos totalmente desmascarar, apresentar os argumentos e vamos passar por essa pandemia e vamos entregar ao povo do estado do Rio de Janeiro aquilo que ele merece, que é uma saúde decente. Sim, governador, o senhor citou o senador Flávio Bolsonaro, aqui Mona Lisa Perrone mais uma vez falando com o senhor, e o senador rebateu dizendo que um tsunami está por vir contra o governo do Rio de Janeiro. Diante dessa declaração, o que o senhor fala para a população do Rio de Janeiro em relação a todos os aspectos da vida social e cidadã aí no Rio de Janeiro, cartão postal do nosso país, não só a cidade, o estado, visto e acompanhado pelo mundo inteiro o que está acontecendo? Por gentileza, governador. Mona Lisa, eu estou absolutamente tranquilo e se tiver mais investigação em relação a qualquer secretário, eu não tenho o menor problema. Nós vamos afastar o secretário, vamos fazer a investigação e meu compromisso é com o avanço do Estado. Olha para o ano passado, o Estado do Rio de Janeiro veio de uma crise, pagamos todos os salários, pagamos o 13º, pagamos os fornecedores, não houve nenhum tipo de corrupção o ano passado. E esse ano ainda não está provado que houve corrupção na saúde. Por enquanto está sendo investigado se o fato que aconteceu foi um ato de corrupção ou foi uma irregularidade. Ainda não tem nada provado e tudo isso que está aqui é muito frágil, não tem prova nenhuma. Agora, o senador Flávio Bolsonaro, ele diz que vai ter uma tsunami aqui no Rio de Janeiro. Agora, ele precisa explicar tsunami na vida dele, né? O Flávio Bolsonaro, hoje, ele quer me ver longe do governo do Estado do Rio de Janeiro, porque comigo aqui no governo do Estado, o Ministério Público não vai ter interferência, não vai ter interferência no Judiciário, não vai ter interferência na Polícia Civil. Agora, a Polícia Federal, e o meu respeito à grande maioria dos policiais federais, tem um inquérito que estava arquivado, envolve lavagem de dinheiro, Caixa 2, organização criminosa, da eleição dele, Flávio Bolsonaro. E esse inquérito foi reaberto diante dessas declarações que estão sendo dadas pelo senhor Paulo Marinho e que agora vão começar novamente a revirar a vida dele. Ele já entrou com 9 habeas corpus e por que ele não faz como eu? Abre todos os sigilos, deixa o Ministério Público verificar as notas fiscais das supostas obras que ele fez para que os imóveis dele tivessem uma avaliação. Para explicar o depósito em dinheiro na conta dele. Explica isso. A polícia vai investigar o Carlos Bolsonaro, a rachadinha no gabinete dele aqui na Câmara dos Vereadores. O próprio patrimônio do senhor Jair Bolsonaro, que ainda ficou esquecido, mas que merece a investigação, porque o salário dele e o meu salário sempre foi muito parecido. Ele como parlamentar, eu juiz, defensor público, mas eu nem de longe tenho o patrimônio do senhor Jair Bolsonaro. E essa investigação ficou lá para trás, porque ele virou presidente. Então, não se investiga fatos anteriores à vida do presidente. Então, tem muita coisa para ser explicado na vida dessa família, que hoje se esconde atrás desse mandato, ataca os seus inimigos, os governadores que discordam dele, e eu estou sendo a primeira vítima dessa perseguição. Sim, governador do Rio, Wilson Witzel, muito obrigada por esse tempo aqui conosco. É muito importante saber que todos os nossos interlocutores têm a certeza de que aqui na CNN Brasil nós ouvimos a todos ao vivo, sem edição, porque essa é a premissa do nosso jornalismo. Abertura total para que quem nos acompanha faça as suas conclusões. Muito obrigada ao senhor governador, uma boa noite. Obrigado.